Muito boa tarde. Eu começo por um duplo agradecimento em nome do Secretário de Estado da Justiça e Administração Judiciária, que infelizmente não pôde estar presente. Dr. José Magalhães, como parece que todos saberão, é um grande interessado nas matérias de novas tecnologias, mas surgiu uma coisa, talvez já tenham ouvido falar, chamada Orçamento de Estado para 2011, onde ele está neste momento retido em negociação com os sindicatos e, portanto, é só mesmo por isso que ele não pode estar aqui hoje. E o segundo agradecimento à ACEP pela possibilidade que me deu de representá-lo aqui e de apresentar um caso muito prático, aliás, tentando combater a imagem que os juristas têm, que gostam mais de teoria do que casos práticos, eu trago um caso prático. Em segundo lugar, um pedido de desculpas a quem, creio que é quase metade do auditório, já viu a minha apresentação, pelo menos a parte eletrónica. Eu vou tentar usar os meus dotes da minha outra faceta de professor para, na parte oral, fazer uma apresentação completamente diferente daquela que já viram há cerca de um mês e meio. O que vos trago aqui hoje podia muito bem ser apresentado também pela ACEP, curiosamente, porque trata-se de uma parceria entre a administração pública e um conjunto de associações, justamente para encontrar uma solução para um momento que é tradicionalmente patológico, mas que não tem que ser patológico, que é o momento do conflito emergente do comércio eletrónico. Esta parceria é uma parceria frutuosa na medida em que há na administração pública, no caso, a entidade que eu dirijo, o Gabinete para a Resolução de Litígios, tem como atribuição justamente a promoção da arbitragem institucionalizada em Portugal e dos sistemas públicos de mediação e, portanto, acompanha estas matérias, quer elas se desenvolvam no setor público, quer elas se desenvolvam no setor privado, aí com um pendor mais regulatório. E depois, obviamente, há interesses das entidades privadas que representam os interesses das partes no comércio eletrónico em também resolver o momento, diria, patológico. E diria patológico porque ele não tem de ser necessariamente patológico. Uma das coisas que aprendemos hoje em dia é que o conflito, e vivemos numa altura, eu diria, de crise, conflito e crise têm raízes similares, pode ser gerador de uma dinâmica positiva e, portanto, há sempre alguma coisa a ganhar com as crises. Eu hoje também queria falar um pouco sobre isso. O caso prático que vos trago, eu vou passar imediatamente para este slide, é sobre a criação de um centro de arbitragem e de mediação, ou se preferirem de informação, de mediação e arbitragem na área do comércio eletrónico, o CIMAS, e que visa justamente para uma área muito específica resolver conflitos emergentes do comércio eletrónico. E eu passei imediatamente para este slide porque a frase que aqui está, quanto a mim, sintetiza o problema central de que vos quero falar hoje muito rapidamente. E a minha apresentação hoje é sobretudo virada para a lógica de qual é a mais-valia que pode trazer a administração pública a este universo, mas sobretudo qual é a vantagem das empresas em preferir uma solução deste género em vez de uma solução tradicional, que é o recurso aos tribunais. E, essencialmente, os pontos que eu vou cobrir são, por um lado, as mais-valias que a participação de uma entidade pública, neste caso o Ministério da Justiça, pode trazer, e as duas, quanto a mim, grandes problemáticas, ou se quiserem, dimensões que acarreta para as empresas. Isto é, por um lado, a questão da imagem e, por outro lado, a questão dos custos que estão associados ao contencioso, ou seja, o dinheiro que as empresas, falando de uma linguagem mais talvez coloquial, têm que orçamentar todos os anos, que vão dar de barato, que vai ser gasto só a pagar custos de contencioso, nomeadamente pagar advogados, por exemplo, mas também dinheiro bem pago, dinheiro bem gasto. Eu próprio sou advogado também, por isso. Mas também a pagar as próprias taxas de justiça e outros custos associados, custos secundários, diria, associados ao contencioso. A ideia fundamental é esta ideia. Esta ideia é expressa por dois autores num livro de referência, numa obra de referência sobre justamente online mediation and arbitration, Gersberg e Schramm, que dizem que os conflitos que nascem no mundo online devem ser resolvidos no mundo online. Aliás, vamos ver que a minha apresentação vai acabar justamente onde começa neste sentido. A ideia, portanto, e os grandes operadores internacionais que hoje têm sistemas de resolução alternativa de litígios na área do comércio eletrónico fizeram justamente isso. A ideia é, do ponto de vista, se quiserem, psicológico e sociológico, muito simples. O perfil do utilizador de comércio eletrónico é um perfil que não lida bem com o mundo offline. Não estou a falar do típico geek adolescente que está fechado num quarto na internet. Estou mesmo a falar do comprador de internet. Ou seja, ele quer para toda a sua relação comercial e, eventualmente, uma relação patológica emergente dessa relação comercial se mantenha no comércio eletrónico. Isto quer dizer que o estabelecimento e a escolha, se preferirem, do parceiro ou do vendedor é feito no mundo eletrónico. Eventualmente pode partir de uma sugestão, obviamente, no mundo real, mas mesmo hoje as sugestões vêm-nos através dos nossos amigos por e-mail, ou através do Facebook, ou através da plataforma. Ele quer, obviamente, fazer a escolha online, quer fazer a transação online, e já hoje tivemos aqui exemplos disso,
disso, de plataformas que nos ajudam a fazer ou dar mais segurança à transação online. E, finalmente, quer, se houver um problema, resolver o problema online. Não faria nenhum sentido, e creio que toda a gente nesta sala perceberá isto, que eu tenha feito uma compra em 10, 20 minutos, meia hora online, e depois perca 6 meses da minha vida, e estou a ser muito simpático, em tribunais a resolver o problema. Provavelmente o que vai acontecer, e vamos ver também essa questão, é que não irei a tribunal e darei de barato que vou perder o dinheiro que investi, se for um valor relativamente residual, ou então irei então mesmo para o tribunal, por um valor maior, nomeadamente os casos das viagens, são casos em que temos estatísticas nesse sentido, e vou para um meio completamente desadequado e até, se quiserem, de certa maneira, contrário ao meio em que eu estabeleci a minha relação de compra, a minha relação de comércio eletrónico. Nesse sentido, o que se pretendeu fazer foi criar um centro de arbitragem. Um centro, diria novamente, de informação, de mediação e arbitragem online. Qual é a ideia? A ideia é capitalizar num conjunto de vantagens que esta forma de resolução, esta combinação de formas de resolução alternativa de litígios podem trazer a este setor. Bem, em primeiro lugar, obviamente, a utilização de uma plataforma eletrónica. Isto é, eu continuo na mesma lógica de utilização em que já tinha feito a minha relação comercial, a minha relação de transação, posso continuar nessa plataforma. Estamos a falar da World Wide Web, portanto, internet generalizadamente. Isto é, eu estou num site e, portanto, com um clique, a lógica é uma lógica de passagem, através de hiperligação, do site onde estabelecia a transação para o site, neste caso o CIMAS, passo para um local onde posso iniciar a resolução do conflito. A outra grande vantagem é que eu não utilizo, digamos, o direito constituído necessariamente. Aliás, o meu predecessor explicou à saciedade que o direito constituído, ou se quiserem a lei, em Portugal, infelizmente, não é muito vantajosa, ou não trata muito bem do ponto de vista dogmático, que neste caso é o que mais me interessa, e mesmo prático, não trata muito bem os utilizadores, e eu posso criar o meu próprio regime jurídico, obviamente com respeito pelo direito material por um lado, com algumas alterações, ou com algum direito material por um lado, e alterar também um pouco o regime processual, isto é, criando um regulamento de arbitragem específico para o centro de arbitragem. Além disso, posso também resolver uma outra questão, que foi abordada, aliás, por um outro orador neste painel, que tem a ver com a questão de migração ou de transição de uma lógica de comércio eletrónico centrado a nível nacional ou que começa a passar fronteiras. Apesar de vermos que temos este fenómeno, que eu diria, contrassenso, porque o senso comum dir-nos o contrário, de que na internet o comércio poderia ir além fronteiras, e eu próprio, se me tomasse como exemplo, incorreria num erro, porque eu faço muito mais compras em sites estrangeiros do que em sites nacionais. A verdade é que nós continuamos a comprar muito em sites nacionais. Mas isso vai mudar, creio eu, nos próximos anos, e é bom que estejamos preparados para isso. Uma das formas é justamente, pelo menos ao nível da parte patológica, da parte do conflito, é através do centro de arbitragem. O centro de arbitragem permite que eu, alterando o regulamento, que é uma coisa muito simples de fazer, possa imediatamente, através da solução eletrónica, começar a resolver litígios deslocalizados. Obviamente, vamos ver mais à frente, desde que ambas as partes, e forçosamente a parte que está no estrangeiro, aceita a jurisdição do centro. O que não é nada de, digamos, inédito noutros tipos de arbitragem, e, portanto, não terá que ser uma dificuldade neste tipo de arbitragem. Por outro lado, o próprio modo de resolução. Nós temos em Portugal uma tradição, já com cerca de 2 décadas, de arbitragem de conflitos de consumo, por um lado, não necessariamente de comércio eletrónico, mas de consumo, e mesmo entre fornecedores, com boas, eu não diria grandes, eu diria boas ensinamentos no que diz respeito à utilização progressiva de 3 métodos. Na grande esmagadora maioria dos casos, os conflitos de consumo resolvem-se através da informação dos direitos do consumidor, que muitas vezes desfazem equívocos que estavam, na verdade, a gerar o conflito ou estavam a poder causar um conflito. Finalmente, temos uma fase de mediação em que sentamos à mesa representando o consumidor e, normalmente, representantes do vendedor, do fornecedor de serviço ou do prestador do bem, e em que um terceiro imparcial, um profissional, despoleta, ou pelo menos tenta perceber qual é o conflito e tenta perceber se as partes podem ceder, ou se alguma delas percebe que estará errado, também pode acontecer, e portanto se pode chegar a uma solução composta. E isto, para quem é jurista, redunda necessariamente numa transação extrajudicial, que depois pode ainda ser, se for caso disso, homologada por um juiz e portanto valer com o mesmo título de eficácia de uma sentença.